esse é o dia que o Senhor escolheu para que o seu povo pudesse adorar. Amém ou não amém? Amém. Poxa, o amém, o amém é do Xavier Ivan, está lá na Paraíba, né? Grande amigo, grande Javier, e tenho muito carinho por ele, pela Dulce, sua esposa, a tia Dulce. A gente tem uma opção de arrinha hoje espalhada no Brasil e lá fora também, né? Fico feliz por isso. É tão bom, irmãos, nós temos ligações um com o outro. É tão bom uma irmandade. De vez em quando acontece entre irmãos, né, consanguíneos, de estarem discutindo, de estarem tendo desavença um com o outro, mas logo depois passa, né? Foi só aquele momento. E entre nós também, somos irmãos através do sangue de Yeshua, né? Nós também, às vezes, temos os nossos momentos em que nós, assim, temos algumas diferenças um com o outro de pensamento, uma ação que o irmão faz e que o outro não gostou. Então a gente tem isso, a gente tem esse treino também, porque somos seres humanos. Mas é muito bom nós estarmos assim ligados um com o outro, mesmo com as nossas diferenças de pensamento, de doutrinas denominacionais. Nós somos irmãos, somos Ahim e Ahiot, irmãos e irmãs. E esse amor que tem que ser demonstrado, tem que sair do coração para fora, assim como o pecado sai de dentro para fora, né? O amor tem que sair também de dentro para fora. Não tem que ser por aparência externa, mas tem que ser um amor sincero. Essa oração de hoje vai falar de parentes, vai falar de pessoas, ou explicitamente uma pessoa, era primo de Moshe, sangue. E algo inigualável veio acontecer. Ele criara um movimento dentro da família, dentro da comunidade em que eles estavam, para algumas pessoas escolhidas. Previamente, por esse que iniciou esse movimento, para que essas pessoas ficassem a favor dele. Quem já não passou por isso na escola, na faculdade e no trabalho? Colegas, coleguinhas, colegas de faculdade, colegas de trabalho, que levanta um falso contra você, para que aquela comunidade onde vocês estão, as demais pessoas venham ficar contra você. E algumas delas são tão influentes que você é tão atingido que muitas das vezes alguns não resistem. Essa história que vamos falar hoje é sobre Korah. Korah, que segundo a tradição judaica, os rabinos dizem que Korah
não era, lá no Egito, não fora um escravo qualquer. Cora, ele fazia parte da corte de Faraó. Cora era um homem instruído. Apesar de Moshe ter sido criado como príncipe, Cora, ele tinha uma formação muito maior do que a de Moshe. E isso lhe subiu a cabeça. Dificilmente alguém que tem uma certa formação tão elevada na visão do homem, que muitas delas, não são poucas, pensam que elas são superiores às demais. Podem talvez não mostrarem isso muito, mas no íntimo elas se sentem superiores. Podem até não causar nenhum problema na comunidade que ela está, no trabalho que ela está, mas no íntimo ela se sente mais do que as outras pessoas, pela sua formação. E isso é um pecado escondido diante de Hashem. Eu lembro-me bem, quando eu era mais jovem, em que eu ouvia falar de um sítio em que um grupo de militares de altas patentes também, não eram só soldados, cabos, sargentos, tenentes, capitães, mas até generais e juízes faziam parte dessa comunidade. Então eles tinham uma vez por ano, eles se encontravam naquele sítio. Não sei se ainda existe, já faz muito tempo. E eu via aquele sentimento de militar que eu já tinha antes de servir, e depois que eu servi então no exército, ficou na massa do sangue, não saiu o sentimento de militar. E se eu não volto para a caserna, eu continuaria com aquele mesmo proceder, porque ficou na massa do sangue, como nós ali chamamos. Ficou fixado na massa do sangue. E eu via aquele acampamento todo ano, né? Eu achava, puxa vida, muito interessante. Lá, nesse acampamento, que era um ajuntamento espiritual de militares, mas espiritual. O objetivo era se reunir para crescerem dentro do conhecimento da palavra e da espiritualidade de cada um, e ajudando a outros. Então eu via coisas assim que eu ficava, como é que é aquele sentimento militar, né? Eu ouvi dizer que generais estavam servindo a soldado, a cabo, na hora do almoço. Na linha de serviço, como a gente chama, né? Onde fica todas as comidas, aí ficam do lado de dentro aquelas pessoas que vão colocando a carne, vão colocando o arroz, vão colocando o macarrão. General ali. Só que ali ele não era general. Fica arrepiado. Ali não era um tenente-coronel, um tenente-aviador, mas ali eram servos do Senhor. Oh, glória! Que coisa linda, irmão. Lá no quartel é general, é tenente-coronel, é tenente-aviador, mas ali eram servos do Senhor. Você sabe o que é isso? A gente não fala muito, principalmente antigamente, hoje já se perdeu essa linha de sentimento, né? Que o militar era altruísta, principalmente oficiais superiores, que não se misturava com oficiais subalternos, né?
que é de major para baixo, major, capitão, tenente, e tenente então. E ali eles estavam servindo um ao outro. E segundo as informações que eu tinha, era sincero da parte deles. Era algo tremendo. E eles viam o mover de Deus ali, naquele lugar, a simplicidade de cada um, a sinceridade de cada um. Sim, porque se não tivesse, não participaria. Se não tivesse esse sentimento, não participaria. Um encontro que eu gostaria um dia, né, de ter participado, eu nunca tive essa oportunidade. Fui sim a um evento que eu fazia parte, eu na época era major no bombeiro, era o presidente aqui do Rio de Janeiro, de uma união de militares cristãos. Era militares das Forças Armadas, das Forças Auxiliares, da Polícia Federal. Participei. Até um dia desse, estava muito frio, né? E lá tomando banho, mas que frio. Acho que eu não vou tomar banho, não. Aí eu me lembrei, né? Falei, cara, eu me lembrei desse dia. A gente foi por esse evento, foi lá na Escola de Sargento das Armas, o culto que teríamos ali. E o que aconteceu? Acordamos 5 e pouco da manhã, para 6 horas, estava tomando banho, mas não é banho quentinho, não, é banho gelado. Saía fumaça naquele banheiro. Era banho gelado, água gelada. E todo mundo tomou banho. Botamos as fardas, eu já estava reformado, mas tive que correr atrás de uma farda para eu poder participar. Eu não queria participar do treino. A tal coisa, né, o sentimento militarismo que eu tinha e tenho. Mesmo com esse cabelo branco, eu tenho esse sentimento. Esse homem Cora, primo próximo, genuíno de Moshe líder daquele povo que tirara e usado por Hashem com mão forte, tiraram o povo hebreu das garras de Paró. Ele viu tudo o que acontecera e ele fora junto com eles para o exílio. Saíram de lá juntos, viram os milagres, ele viu os milagres que aconteceram. Ele vira como ficou derrotado, né? Aquele país com o mover de Deus, pela teimosia de Paró, e não deixar ir o seu povo. E mesmo assim, ele deixara que o espírito ruim tomasse posse dele. Nós temos pessoas em nossas quevelotes que são pessoas inteligentes, são pessoas que têm conhecimentos na palavra e na vida secular, tem informação, mas se deixam levar por aquele espírito horrível que entra dentro delas. E nós sabemos que o espírito não tem corpo, mas ele precisa de um corpo para ele se manifestar. E Cora permitiram que aquele espírito, que aquele sentimento ruim adentrasse a sua vida. Mas se ele fosse apenas ele que provocasse tudo isso, mas que ele fosse o único a ser cobrado por Hashem, até aí tudo bem, foi só ele. Mas não. Ele pegou mais 2 líderes. Ele pegou mais 2 pessoas
influentes dentro da comunidade hebreia. E se não por menos, ele ainda conseguiu envolver mais de 250 príncipes. Presta atenção. A palavra está dizendo que eram líderes, que eram príncipes das tribos, das 12 tribos de Israel. Ele não pegou, me perdoe, qualquer um das tribos, mas ele foi exatamente na ferida, ele foi nas lideranças e conseguiu convencer os príncipes das tribos, das comunidades, daquela comunidade. Ele conseguiu convencer, e nós lemos aí, quem leu durante a semana, que ele diz, fluentemente, que se Deus disse, através de Moshe, que todos eram santos, Kedoshim, então se todos eram santos, se todos eram Kedoshim, todos poderiam ser o quê? Kohanim, sacerdotes. O propósito de Korah era exatamente não só pegar a função, a missão, o ministério da grande liderança de Moshe, mas também quis pegar o sacerdócio do seu irmão, de Arão, que era o Cohen Hagadol, que era o sumo sacerdote. O cara era doido. Ele quis ser a função, ele quis estar na função do líder máximo, abaixo de Rachel, que era de Moshe, e também queria pegar a função do seu irmão, o ministério, para estar como sumo sacerdote, Cohen Hagadol, de toda a comunidade. Presta bem atenção. Me perdoe o paralelo. Quando uma pessoa faz uma faculdade, eu sempre pensei nisso, né? Sempre raciocinei nisso. Ela faz uma faculdade de enfermagem. Qualquer um. Pode ser a top. Aí ela sai para o mercado de trabalho e só ficar só na faculdade, ela tem grandes oportunidades na sua vida profissional ou na sua formação profissional, sim ou não? Ela tem que ter o quê? Qual é o treino que ela tem que ter? Uma pós. Cara, eu não entendo isso. Ah, não, ela tem que ter uma pós, mas ela não é profissional. Um advogado faz a sua faculdade de advocacia, de direito. Aí, quando ele termina, quando ele é consagrado como advogado, mas ele não pode advogar. Ele tem que ter um treino chamado o quê? OAB. Tem que passar pela ordem, fazer uma prova, um provão para ele ser advogado. Ele não pode advogar. Ele não basta só ele ter feito a faculdade de advocacia, de direito. Tem que fazer o curso para a OAB, para tirar a carteira de advogado. Senão ele vai ser só o quê? Acadêmico, não é. Hã? Não é graduado, é outra universidade para advogar. Bacharel. Bacharel em direito. Só. Não vai poder ensinar nada, porque ele não tem a carteira da OAB. Esse carinha,
como diz, se refere o nosso rabino, Tadeu, né? Ele é TI, então ele chama o vírus, ele chama alguma coisa, né? De carinha. Toda vez que eu falo isso, eu não vejo. Esse carinha, Cora, ele achando que ele era primo de Moshe e de Aharon, ele achando que ele era o tal, devido à sua posição que ele tinha lá no Mitzrayim, lá na velha vida. Era o suficiente para ele poder assumir tudo isso, a liderança total e ser um homem espiritual, né? Da parte espiritual daquela comunidade. Só que, nesse caso, primeiro, ele tem que ter um chamado. Em segundo lugar, quando ele tem um chamado, ele recebe a unção. Eu acho estranho essas profissões que eu falei, que faz a faculdade, mas tem que ter essa formação a mais para poder exercer. No caso da liderança do povo de Deus e do sacerdócio, ele precisa realmente da unção e da aprovação de Deus. Se não tiver, ele não pode exercer. Aí esse carinha, ele desejou, ele tentou usurpar funções que ele não tinha. Presta bem atenção. Quando o Senhor, quando Adonai, quando Hashem fala para Moshe e ordena tudo para que a Mishkan fosse feita, e após ela tendo sido construída, ele ordenou todo mundo, ele deu funções para todo mundo. E Cora e a sua família, qual era a função de Cora e a sua família? Era levar o quê? Todos os utensílios sagrados. Olha só que privilégio. Enquanto outra tribo tinha que carregar aquele peso da madeira e carregar os panos, aquelas lomas pesadas, eles tinham a função de carregar as coisas da Mishkan, as coisas sagradas, os utensílios sagrados da Mishkan, que era principalmente a arca da aliança. Olha que função maravilhosa que Deus deu para ele e para a sua família, carregar a arca da aliança. Tem muitas pessoas que não reconhecem, não sabem reconhecer a missão que recebe de Hashem, o ofício que recebe de Hashem, e fica querendo o do outro. Fica querendo o ministério do outro, ou o ministério da outra. Isso também acontece com as mulheres. Que coisa horrível. Que coisa deprimente. E o Eterno, que vê todas as coisas, está enxergando isso. Meus amados, é uma coisa que não poderia jamais estar nomeado dentro do povo de Deus. Está circulante dentro da comunidade de Israel. Porque como o próprio Cora disse, que Deus disse que a sua comunidade, que todos eram santos. Então, segundo ele, todos poderiam exercer as mesmas funções um do outro. Mas não foi isso que Deus disse. Essa Parashá Cora, ela está contando essa
esse evento dramático do povo de Israel. Esse evento que fala sobre esta rebelião, que fala sobre tudo aquilo que não poderia se nomear no meio do povo de Deus, principalmente uma rebelião. Principalmente. A grande rebelião de Cora contra o chamado de Moshe e a escolha de Arão e a sua família para o sacerdócio. Os rabinos dizem que o espírito, o Ruach, de rebelião de Cora, é o mesmo espírito que se apodera de todos aqueles que se levantam contra os escolhidos de Hashem. Meus queridos, você está contra os escolhidos de Hashem, é muito sério. Vai ter inimizades, vai ter tristezas, vai ter desavenças na comunidade, trazendo tristeza ao coração de Hashem. É o povo de Deus. Esse tipo de rebeldia sempre tem por objetivo o que, irmãos? Agregar o poder. Isso se nomeia não só dentro das nossas comunidades, mas também na política, na comunidade civil. O rebelde se levanta contra a posição de autoridade e liderança dada por Elohim a uma outra pessoa, sendo esta posição o grande objetivo ou o grande objeto de desejo do rebelde. Ele quer porque ele quer a função daquele irmão, daquela irmã. Isso é horrível. E de quando em quando acontece isso dentro das nossas comunidades, sejam igrejas, sejam sinagogas. Lamentavelmente. Como relatado nessa paraxá, aquele que se levanta contra as escolhas de Hashem está se levantando contra quem, meus amados? Contra o próprio Deus, contra o próprio Hashem. Olha só que coisa! Não está se levantando tão somente contra a pessoa a qual tem aquela função, mas principalmente contra o Eterno, que a separou, que a ungiu para esta unção. Isso é muito sério, muito sério. Não é bagunça as coisas de Deus, não. E não apenas contra os seus escolhidos. Moshe diz agora, ainda também procurais o meu sacerdócio, pelo que tu e todo o teu grupo juntos estáis contra o Eterno. E Arão, que é ele, para que murmureis contra ele. Está em Levíticos 16, 10, 11. Cora desejava a posição de Arão, ele desejava o sumo sacerdócio para obtê-lo. Ele se levanta contra a autoridade de Moshe, convencendo Natan, Abiram e On. Como eu disse, 3 líderes importantíssimos da comunidade judaica. Ele não foi sozinho, ele era um inteligente, ele sabia que uma andorinha só não faz aqui verão, ele precisava de apoio. E não era qualquer apoio, esses 3 eram importantes dentro da comunidade. Todos a tribo de quem, irmãos? De Rúben. Uma tribo importantíssima. Além desses, ele consegue o apoio de 250 príncipes de Israel. O argumento usado por Cora é um discurso tipicamente populista.
todos são santos, todos são Kedoshim. Ou seja, todo povo merece ser sacerdote, todo povo pode ser mediador. Você, Moshe, não tem o direito de se elevar sobre o povo. Todos são iguais perante o Eterno. Isso é Cora falando. Todos somos escolhidos. Todos somos Kohanim, sacerdotes. O discurso aparentemente democrático, né, entre aspas, e politicamente correto, como hoje temos muito nos dias de hoje, principalmente na política, dentro da visão de Cora, esconde verdadeiramente a sua missão. Ele não se importava com o povo de Israel, como muitos, né, no nosso meio político. Eles não se importam com o povo, eles se importam com o objetivo deles, escusos, na maioria das vezes. Todos eram massa de manobra, para que ele pudesse assumir o lugar de Moshe e Aharon. Inveja, hipocrisia, manipulação e feitiçaria estão presentes em todo rebelde. Todo rebelde é invejoso, é hipócrita, é manipulador e é feiticeiro. Eles são feiticeiros. Eles, muitas das vezes, através daquela ambição, eles fazem levantar aquele Shedim, ou aqueles Shedim, né, que aproveita a oportunidade e vai falando lá no seu ouvido da Cetel, né, ou da Tegamar, antigamente já isso, né? Mas não, você está corretíssimo, você é muito bem preparado, você está no caminho certo, faz isso mesmo, toma o lugar deles. Quem são eles? Só eles são os bonzões? Olha só. São queridos e populares, na maioria das vezes, estes, carismáticos, e sempre com um falso clamor por quê? Justiça. Não é o que nós vemos nos dias de hoje, no meio da política, dizendo que estão fazendo justiça, com essa oratória, polidos por fora, porém podres por dentro. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. 1 Samuel, capítulo 15, verso 23. É pecado de feitiçaria, irmãos. Esses pensamentos, esses sentimentos diante de Hashem. Eu costumo dizer que essas pessoas que têm esse tipo de pensamento, ou outros que agem de formas, né, que são lideranças de algumas quevilotes, grandes por sinal, eu costumo dizer que essas lideranças não creem em Deus. É impossível que essas pessoas creiam em Deus. Elas não creem porque elas não têm o temor de Deus. Elas fazem como elas querem as coisas, manipulam. E Yeshua fala, são cegos conduzindo a outros cegos. E cego, como você sabe, um cego conduzindo outro cego, dificilmente vai dar certo. Vai acabar caindo no buraco. Sempre necessita da ajuda de uma pessoa que enxerga para ajudá-los. Mas tem muitos que são cegos, são arrogantes, não querem ajuda, diz que não precisa de ajuda. Cegos carregando outros cegos. As Escrituras nos ensinam que os que dão ouvidos aos rebeldes são tão culpados quanto eles. Por essa razão,
não apenas Cora foi tragado nas profundezas da terra. Você verá lá no capítulo 17, ou 16 mais à frente, entre 16 e 17, de Bemidbar, todos os 250 príncipes também foram punidos com fogo da parte da terra. Olha, nós temos visto nos dias de hoje esse tipo de sentimento, vamos dizer, cheirinho mesmo, né? Demônio, que tem se apoderado de pessoas que nós jamais poderíamos imaginar, né, que estariam fazendo esse tipo de coisa. E lamentavelmente, como eu li agora, são pessoas que são respeitadas pelos outros, e os outros veem nelas algo diferenciado da liderança. E com isso, elas vão neste caminho e acabam se dando mal. Ah, não, como dando mal? Acabam se dando mal, porque entraram numa conversa da sereia. Agora, como nos dias de hoje o conserto de Deus parece que não está em vigência, ledo engano. Ledo engano. Nós veremos, conforme o passar do tempo, as consequências desse tipo de sentimento, desse tipo de oportunidade que é dado a um espírito de engano na vida dessas pessoas. Muitos pensam que estão indo contra a liderança, mas estão indo contra aquele que os colocou nessa liderança. Quando você faz algo de ruim, quando você faz o lashon hará de uma liderança, lashon hará, língua felina, falar mal, que é pecado, você não está falando da liderança, você está falando mal daquele que o colocou nessa liderança, nessa posição. Ele pode ser cheio de defeitos, mas foi a gente que o colocou. Ele pode ser um pouco limitado, mas foi a gente que o colocou. E muitos não pensam nisso. Quantos casos acontecem, né, irmãos? Em muitas comunidades. Não é a rotina. O líder está agindo de forma como que Deus quer, mas alguns pensam que não é dessa forma. E tem que ser o entendimento deles. E assim vão sofrer as consequências do líder contra elas. Vão pô-las na justiça? Meus homens? Não. Hashem é a nossa Sedec, é a nossa justiça. Ele sabe todas as coisas. Todos os 250 príncipes também foram punidos com fogo. A família de Cora e os outros 3 líderes foram engolidos, né? Por isso ele texto, engolidos na terra. E Deus mandou que separasse, falou com Moshe, para que saíssem de perto deles e das suas famílias, porque eles seriam engolidos. E os 250 foram queridos. Foi feito um grande churrasco deles,
foram tostados, caiu fogo no céu. Ah, mas hoje não acontece isso. É assim, de forma diferente. É. Como também, como Talmedim, como discípulos de Yeshua, nós precisamos ter cuidado para não incidirmos em nenhum tipo de rebeldia contra os ungidos de Hashem. O Rebbe Shaul, o Rabino Paulo, nos adverte para não ouvirmos acusações contra líderes congregacionais, abre aspas, exceto com base em 2 ou 3 testemunhas. Isso você pode ver lá na primeira carta de Shaul, de Paulo a Timóteo, capítulo 5, verso 19. O autor de Hebreus nos diz: obedecermos aos nossos líderes, sendo submissos para com eles, pois velam por nossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós. Hebreus capítulo 13, verso 17. Portanto, não seja rebelde, não empreste seu ouvido para quem difama e maldiz algum chamado pelo Eterno, aquele que foi chamado pelo Eterno. Lembre-se, se a pessoa foi chamada por Hashem, pelo Eterno, você se levantará contra quem deu o seu chamado. Seja, portanto, sábio. Não seja como nós dizíamos, e hoje muito pouco se ouve isso, né? Maria vai com as outras. O temor ao Senhor é um dos princípios da sabedoria. O querer adorar ao Deus eterno, ao único Deus, é outro princípio. Amar ao próximo como a si mesmo é outro princípio do temor a Deus. Reconhecendo a autoridade de um shamash, de um diácono, reconhecendo a autoridade de um devacê, de um presbítero, de um evangelista, reconhecendo a autoridade de um sharia, de um missionário, de um apóstolo. Apóstolo sério, né? E hoje em dia teve um que foi engraçado. Um camarada apareceu dizendo que era apóstolo, contou a história dele, aí, pela expressão macaco velho, eu quis perguntar para ele, né? Queria saber quem foi, de onde ele era, quem foi que havia ordenado ele, se ele, né? Qual era a formação dele. Isso não era pastor Batista, não. E o que aconteceu? Ele disse: não, eu tive o privilégio de não fazer nenhum seminário de homem. Foi o próprio Eterno. Ele na época usou o nome Eterno. O próprio Eterno que me ordenou. É mesmo, irmão? Caramba! Como é que foi isso? Não, aí ele contou a história. Falei, para você ser, na época, né, a gente não tinha um linguajar ainda hebraico, né? Eu falei, e o seu apostolado? Quem foi que ordenou o senhor? Por outro privilégio. Foi o próprio Deus que me ordenou. Ou seja, ele chegou na frente do espelho, né? Disse assim: eu te ordeno agora pastor, eu agora te ordeno apóstolo. Foi mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Ele se teve um grande privilégio
de não ter sido imposto de mãos de homem alguma. Está de brincadeira comigo, né? Depois ele subiu, graças a Deus, da nossa frente. Como pode isso? E assim, mal comparando, nós temos pessoas que se acham nas nossas comunidades e chegam agora, outros que chegaram no mês, sabe, criança, junior, né? Adolescente, cresceram no conhecimento da palavra, foi ensinado para eles, viram uma outra visão, é essa que eu vou seguir, e aquela visão não é nada, não é mais aquilo não. Hashem está vendo todas as coisas. Hashem. Aí, a pessoa pertence a uma organização religiosa. Aí dizem para ele, você, né, já está há algum tempo aí, nós vamos botar uma outra liderança, você vai ficar por aí. Aí iniciou a outra liderança, depois esqueceram dele. E tiraram ele do púlpito. Quantos casos acontecem? Não foi só um caso que me chegou esse conhecimento. Outros casos. São homens que estão lá em cima, nas denominações, ou pessoas que estão em uma comunidade como a nossa, que não tem organizações, só a nossa organização, e se acham detentoras e de autoridade para fazerem da forma delas, fazerem com os seus entendimentos, não conforme a vontade de Hashem. Presta bem atenção, os nossos pequenininhos aí. Fazer a obra de Deus não é conforme nós pensamos. Fazer a obra de Deus não é conforme o meu entendimento, que eu acho que tem que ser isso ou aquilo. Mas fazer a obra de Deus, porque a obra é de Deus. Eu estou dizendo, a obra é de Deus. É conforme Deus assim quer. E a obra de Deus não é bagunça. E a obra de Deus não é de qualquer jeito. E a obra de Deus é feita com sinceridade, de camarada, com entendimento de espírito, com discernimento, segundo a vontade de Hashem. Então não é de qualquer jeito, não é conforme eu quero, não é conforme eu penso, mas é conforme o Eterno assim deseja. Ele deseja que nós obedeçamos a Ele. Ele deseja que nós obedeçamos. Olha essa diferença. Ele deseja que nós sejamos submissos a Ele. Que tenhamos o entendimento dEle. Que tenhamos o nosso Ruah ligado ao seu Ruah, ao seu Espírito. O nosso Espírito ligado a Ruah HaKodesh, ao Espírito Santo de Deus. Portanto, meus amados, que nós sejamos todos submissos ao Eterno. Que nós saibamos discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Eu acho que o Rosh Pinas eu acho, já começou, eu acho. Esse acho não existe, não deve existir nas nossas vidas. Eu acho essa palavra. Ou eu creio, ou eu tenho certeza, ou eu não tenho certeza. Mas eu acho, tira isso do teu vocabulário. Porque nós nos achamos nada. Quem sou eu? Quem é você? Diante de Hashem. Até mesmo diante dos homens. Você pode ter uma formação, como eu disse, top. Mas você não pode ser superior às pessoas que não têm a mesma formação que você. Você pode ser o cara. Mas você não pode ser o cara. Deu para entender? Me perdoe
palavreado, o cara, só tem ele. É Yeshua, é Hashem. Ele é, se você quer usar esse termo, o cara, ele é o cara. Ele é aquele que nos dá a vida e a morte. É ele que nos abençoa e que nos amaldiçoa. Sim. É ele que faz com que nós tenhamos a oportunidade de escolher a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Olha que Deus maravilhoso, irmão. Que Deus maravilhoso. Aí, de acordo com o que eu e você escolhermos, aí ele então vai conceder. Se você quer obedecê-lo, ele vai te abençoar. Se você quer desobedecê-lo, então ele deixa você de lado. E você vai por caminhos tortuosos. Vai seguir o teu caminho. Até não Deus deixar. Então, ele deu esse trem chamado livre-arbítrio. Nós podemos escolher. Ele nos deu essa capacidade de escolhermos. O que você vai escolher? A obediência ou a desobediência? O amor ou o ódio? O que você vai escolher? O que você escolhe? Portanto, meus amados, para o Hashem, palavra do Eterno que foram nos dada para trazermos a esta meditação, a este estudo, nesta manhã, desta paraxá, que tinha outras coisas para falar, mas o tempo vai passando, mas eu creio que deva ser o suficiente para nós podermos entender que os propósitos de Deus jamais serão frustrados e que nós devemos obediência a Ele e nós devemos respeitar a autoridade de todos. De todos. Ah, porque o irmão ou a irmã não é chamache, não é diácono. Ah, ela não é nada aqui. Quem disse? Todos nós devemos ser respeitados, com ou sem função, com ou sem ministério. Os pequenininhos têm que respeitar os mais velhos. É dentro dessa disciplina que permeia a comunidade do Eterno. Respeitando um ao outro e estando sempre submissos à autoridade. Porque se nós somos submissos e vemos os outros superiores a nós estaremos respeitando Deus. Porque cada um tem o ministério e a função que Hashem o chamará para exercer dentro da sua comunidade. Respeitemos, pois, uns aos outros. Nessa manhã, nesse dia, uma das nossas filhas, nossa filha número 2, como eu chamo, Amanda, está completando mais uma primavera e iniciando um novo ciclo da sua vida. Vem aqui, Amandinha. Vamos estar orando por ela. Eterno Rei, aqui está a tua serva que tem dedicado a sua vida, a tua obra, a sua família, a nossa família. E que nos dias de hoje tu tens dado a oportunidade de encerrar um ciclo e iniciar outro ciclo. E nesse novo ciclo, como no ciclo passado, Hashem, ela for abençoada, que ela seja mais abençoada ainda, Hashem, no início e nesse novo ciclo que se inicia. Que ela possa crescer cada vez mais no conhecimento da tua Torá, da tua Dvar, Elohim, da unção que está sobre ela, Hashem, não saia, mas que só acrescente sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu esposo. Também queremos lembrar dele, que ontem teve um livramento, mas
através de um acidente, Senhor, que ele se recupere quanto antes, o motivo dele não estar aqui nesta manhã. Seja com Marcelo, Senhor, tem misericórdia dele. Todarabá, pelo grande livramento automobilístico que ele teve, Senhor. Todarabá. E que ele recupere quanto antes a sua saúde, Senhor. E que tu possas falar ao seu coração, Senhor, para que ele espere em ti. E que ele cresça também espiritualmente, assim como as minhas netas, Senhor, possam crescer também, fisicamente, mentalmente e espiritualmente, Senhor. Nós queremos abençoar a tua serva e a sua família com toda a sorte de bravos. Em nome do Senhor, Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. E como é que é? Parabéns pra você, parabéns pra você, parabéns. E o Arei Recadonai.